Você já parou para pensar como seria se, em um tempo de medo, opressão e guerra, a pessoa escolhida para liderar um povo inteiro fosse alguém que ninguém esperava? Imagine uma sociedade marcada pelo domínio masculino, onde as vozes femininas eram muitas vezes silenciadas. E de repente surge uma mulher que não apenas fala, mas julga, governa e conduz toda uma nação. Essa não é uma ficção ou um conto de fadas. É um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia. A história de Débora, a juíza que liderou Israel numa batalha impossível. Uma mulher que, diante do medo coletivo, se ergueu com coragem, fé e autoridade, tornando-se símbolo eterno de que Deus não se prende a padrões humanos, mas escolhe quem Ele quer para cumprir seus planos. Débora não aparece como uma rainha sentada em um trono de ouro, nem como uma guerreira armada com espadas reluzentes. A palavra de Deus a apresenta de forma simples. Uma profetisa que se assentava debaixo de uma palmeira, ouvindo o povo, aconselhando, julgando e guiando. E ainda assim, daquela posição aparentemente comum, ela foi levantada por Deus para ser uma das maiores líderes que Israel já conheceu. Não é intrigante como, justamente no momento mais sombrio da nação, a voz que se ergueu foi a de uma mulher? Essa quebra de expectativa por si só já prende nossa atenção, mas quando mergulhamos mais fundo em sua trajetória, percebemos que há muito mais do que apenas uma história antiga. Há um reflexo de nossos próprios desafios, nossas batalhas e nossos medos. O cenário em que Débora viveu não era fácil. Israel estava oprimido pelo poderoso rei Jabim e seu comandante Sísera, que contava com um exército fortemente armado e 900 carros de ferro. O povo estava acuado, os corações cheios de insegurança e a sensação de derrota parecia inevitável. É nesse contexto de dor e desespero que Deus levanta Débora, provando que a liderança espiritual e a coragem não dependem de força física ou posição social, mas de fé e obediência. Você já esteve em uma situação onde parecia que todas as circunstâncias estavam contra você, onde os recursos eram insuficientes, o medo gritava mais alto e a derrota parecia questão de tempo? Essa é exatamente a atmosfera que cercava Israel quando Débora se levantou. Ela não apenas julgava causas ou oferecia conselhos, ela inspirava coragem. Foi sob sua direção que o exército de Israel foi convocado e que Baraque, o comandante chamado por Deus, ouviu a ordem de enfrentar Sísera. Mas aqui está mais uma reviravolta surpreendente. Baraque, homem treinado para a guerra, só aceitou ir se Débora fosse com ele. Isso não apenas reforça a confiança que ele tinha nela, mas revela o respeito pela autoridade espiritual que ela carregava. Que ironia poderosa! O guerreiro hesita, mas a profetisa permanece firme. A narrativa de Débora não é apenas sobre estratégia militar ou um relato de vitória. É sobre como Deus usa os improváveis para confundir os fortes, sobre como a fé pode transformar o impossível em realidade e sobre como a liderança espiritual pode mudar o destino de uma nação inteira. E é nesse ponto que a história nos prende, porque nos convida a refletir sobre as nossas próprias lutas. Será que, assim como Israel, não estamos enfrentando batalhas que parecem impossíveis? Será que Deus também não pode estar levantando vozes improváveis em nossas vidas, ou até mesmo em nós, para trazer vitória onde tudo parece perdido? Essa é a força da jornada de Débora. Ela nos mostra que coragem e fé podem nascer nos lugares mais improváveis e que Deus sempre tem um plano, mesmo quando não enxergamos saída. E é exatamente aí que a história fica ainda mais surpreendente, porque o que acontece em seguida muda completamente o rumo dessa batalha. E se essa história já está mexendo com você, se de alguma forma você sente que essa mensagem de coragem, fé e superação fala direto ao seu coração, então eu quero te pedir algo muito especial. Deixe o seu like agora mesmo neste vídeo.
porque isso nos ajuda a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas que também precisam ouvir que Ele pode transformar batalhas impossíveis em vitórias. O seu gesto simples de clicar no gostei é, na prática, uma forma de espalhar esperança. Também quero te convidar a escrever nos comentários: eu já senti isso. Se você também já esteve em um momento onde parecia não haver saída, mas ainda assim encontrou forças para continuar, compartilhe sua experiência, porque você não imagina quantas vidas podem ser fortalecidas ao ler o que você vai deixar aqui. Muitas vezes, o seu testemunho é a resposta que alguém tanto esperava. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Aqui você vai encontrar histórias bíblicas profundas, revelações emocionantes e mensagens que não apenas informam, mas transformam. Juntos estamos construindo uma comunidade de fé, inspiração e aprendizado. E cada inscrição fortalece esse propósito. Então, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos, porque assim como a voz de Débora ecoou em meio à escuridão, trazendo direção e esperança, eu creio que essas histórias também podem ser um sopro de fé em meio às suas lutas. Imagine por um instante um povo vivendo dias de opressão, noites sem paz e uma rotina marcada pelo medo constante. Israel estava acorrentado pelas mãos de um inimigo cruel, os cananeus, que durante anos oprimiram homens, mulheres e crianças sem piedade. Os israelitas, que haviam sido chamados para viver como povo livre sob a promessa de Deus, agora tremiam diante de exércitos mais fortes, melhor equipados e com líderes sedentos de poder. Era como se toda a esperança tivesse desaparecido, como se cada oração fosse sufocada pelo barulho das armas inimigas. Nesse cenário de escuridão, em que muitos já acreditavam que Deus os havia abandonado, surge uma figura inesperada, uma mulher. E não apenas uma mulher qualquer, mas uma profetisa e juíza, chamada Débora. Naquele tempo, o simples fato de uma mulher ocupar uma posição de liderança já era motivo para gerar choque e questionamento. Afinal, em uma sociedade dominada pela força masculina, como poderia alguém do sexo feminino ser escolhida para conduzir não apenas decisões civis e espirituais, mas também para inspirar um povo inteiro à guerra? Mas é justamente aí que a Bíblia nos mostra como Deus não se prende às convenções humanas, porque Ele escolhe quem Ele quer, e muitas vezes seus escolhidos são justamente aqueles que o mundo menos espera. Débora se tornou a boca de Deus em Israel. Ela sentava-se debaixo de uma palmeira e dali julgava causas, aconselhava corações aflitos e guiava o povo com uma sabedoria que só poderia vir do alto. Sua liderança não era construída sobre exércitos ou sobre armas afiadas, mas sobre a palavra profética e a certeza de que o Senhor estava com ela. Imagine a cena. Homens que há anos se curvavam diante da opressão se aproximavam daquela mulher, buscando não apenas justiça, mas também direção espiritual. Eles viam nela uma autoridade que ultrapassava barreiras sociais e culturais. A presença de Débora era como um lembrete constante de que Deus ainda estava ali, de que Ele ainda ouvia o clamor do seu povo. Mas o mais impressionante é que mesmo diante de uma guerra prestes a explodir, a coragem de Débora não estava nas estratégias militares. Ela não carregava espada, não marchava à frente de um batalhão armado, mas possuía algo infinitamente mais poderoso: a convicção de que a batalha não era do povo, mas do Senhor. Enquanto os guerreiros tremiam diante dos carros de ferro de Sísera, o comandante inimigo, Débora permanecia firme, proclamando uma promessa: o Senhor entregará este inimigo em nossas mãos. Não era apenas uma declaração de fé, era um desafio à lógica humana, uma mensagem capaz de reacender a chama da esperança num povo que já havia se acostumado à derrota. É impossível não imaginar como deve ter sido ouvir uma mulher
Se levantar e declarar com tanta ousadia algo que nenhum homem até então havia se atrevido a afirmar. O impacto de sua voz devia ecoar como trovões no coração dos guerreiros. Se ela, sem armas e sem posição militar, acreditava que Deus ainda podia agir, então talvez houvesse uma chance de vitória. Talvez ainda não fosse o fim. Talvez aquele povo derrotado pudesse se levantar de novo. E é aqui que percebemos como a história de Débora não fala apenas sobre um evento militar distante, mas sobre cada um de nós. Quantas vezes nos vemos esmagados por forças maiores, cercados por situações que parecem impossíveis de vencer? Quantas vezes olhamos para a nossa própria vida e pensamos que não há mais saída? Mas a voz profética de Débora atravessa os séculos para nos lembrar que não importa o tamanho da batalha, não importa a impossibilidade aparente. Quando Deus está presente, há sempre uma chance de recomeço. Olhando para esse momento, é como se o Senhor estivesse dizendo: eu ainda escolho quem vai se levantar em meu nome, e não importa se o mundo considera improvável, porque é justamente nos improváveis que eu mostro o meu poder. Essa mensagem, que outrora reacendeu o coração de um povo inteiro, continua viva para despertar fé em nós hoje. Por isso, enquanto mergulhamos nessa história, permita que cada detalhe te envolva, que cada palavra te leve a refletir sobre as suas próprias batalhas e sobre o poder de Deus em levantar líderes inesperados para conduzir o impossível. E se até aqui você sentiu que essa história fala com você, segure firme, porque o que vem a seguir vai te mostrar como essa promessa se cumpriu de forma tão extraordinária que ninguém jamais poderia imaginar. Quando olhamos para a figura de Débora, não podemos esquecer que ela viveu em um dos períodos mais conturbados da história de Israel, a época dos juízes. Era um tempo de instabilidade, em que o povo de Deus oscilava entre fidelidade e rebeldia, entre momentos de vitória e longas fases de opressão. Sempre que se afastavam dos mandamentos do Senhor, os israelitas eram entregues nas mãos de inimigos cruéis, e quando clamavam arrependidos, Deus levantava juízes para libertá-los. Esse ciclo se repetia como uma ferida aberta, mostrando tanto a fragilidade humana quanto a misericórdia divina. E foi nesse cenário caótico que Débora se ergueu como uma voz profética, trazendo ordem em meio ao caos e esperança em meio ao desespero. Os cananeus, liderados pelo rei Jabim e por seu comandante Sísera, haviam dominado Israel por 20 anos. Não era apenas uma ocupação militar, era uma opressão sufocante, marcada pela violência, pela exploração e pelo medo. Os israelitas já não tinham liberdade de transitar pelas estradas, viviam escondidos, com as vilas desertas e as rotinas interrompidas. Era como se a vida tivesse parado, sufocada pela presença constante de carros de ferro, armas que simbolizavam poder e destruição. O povo, que fora chamado para ser luz entre as nações, agora estava em trevas, sem forças, sem armas, sem esperança. Mas é nesse momento, quando a derrota parece definitiva, que Deus escolhe agir de maneira surpreendente. E aqui está a quebra de expectativa que torna a narrativa ainda mais impactante. Em vez de levantar um guerreiro experiente, um general habilidoso ou um homem de renome, Deus levanta uma mulher para ser o coração e a boca da nação. Débora não apenas julgava causas debaixo da palmeira, mas carregava em suas palavras a própria presença do Altíssimo. Sua liderança não se limitava ao espiritual. Ela também possuía uma clareza estratégica que inspirava confiança. E essa combinação, autoridade divina e sabedoria prática, a transformava em um pilar de sustentação para Israel. Mas pense comigo, o que significava naquele tempo uma mulher assumir tamanha responsabilidade? Para muitos, deveria soar como absurdo, um contrassenso, até uma afronta à lógica social da época. No entanto, justamente isso revela o caráter de Deus,
que não se limita às convenções humanas. Ele quebra paradigmas, chama os improváveis e prova que seu poder não depende de títulos, gênero ou posição. Débora é um lembrete vivo de que quando o Espírito Santo está presente, qualquer um pode ser instrumento de transformação, e isso nos leva a refletir sobre a nossa própria vida. Quantas vezes nos sentimos pequenos, incapazes ou desqualificados? E quantas vezes esquecemos que é justamente aí que Deus gosta de agir, para mostrar que a vitória não vem da força humana, mas da sua graça. Imagine agora a cena. Débora convoca Baraque, um comandante militar de Israel, e o desafia a liderar 10.000 homens contra o exército de Sísera. A ordem não vinha de uma estratégia pessoal dela, mas de uma palavra direta de Deus. Não, te ordenou o Senhor, vai, porque este é o dia em que ele entregará Sísera nas tuas mãos. A coragem de Débora não estava em empunhar armas, mas em proclamar com firmeza aquilo que Deus já havia determinado. Ela se torna a ponte entre a promessa divina e a realidade do povo. E é impressionante notar como a sua fé contagia, como sua convicção gera movimento em um exército que antes estava paralisado pelo medo. Esse detalhe é poderoso porque mostra que liderança espiritual não depende apenas de posição, mas de confiança no Senhor. Débora não se apoiava em carros de ferro, mas no Deus que controla a história. Essa diferença é crucial. Enquanto os cananeus confiavam em suas armas, Israel era chamado a confiar em algo invisível, porém infinitamente mais poderoso: a palavra do Deus vivo. E é nesse contraste que a fé é testada, porque é muito mais fácil confiar no que os olhos veem do que no que a alma acredita. Mas Débora, com sua voz profética, nos ensina que a vitória nasce primeiro dentro de nós, na certeza de que Deus é maior do que qualquer inimigo. O mais bonito é perceber como a história de Débora atravessa o tempo e continua ecoando no coração de quem a escuta. Talvez você, que acompanha este vídeo agora, esteja enfrentando batalhas que parecem impossíveis. Pode ser que seus inimigos não sejam exércitos armados, mas dívidas, doenças, crises familiares ou sentimentos de derrota. Ainda assim, a mensagem é a mesma. Deus levanta vozes proféticas, líderes improváveis e circunstâncias inesperadas para nos lembrar que Ele ainda está no controle. E assim como fez com Débora, Ele pode usar pessoas que ninguém esperava para trazer direção e libertação à sua vida. Essa é a força da palavra bíblica. Não é apenas um relato antigo, mas uma revelação viva que toca, confronta e fortalece. Por isso, ao mergulharmos nesse episódio, precisamos abrir o coração não apenas para entender a história, mas para deixar que ela nos transforme. Afinal, a voz que um dia ecoou debaixo de uma palmeira em Israel continua viva, e talvez hoje ela esteja alcançando você para reacender sua fé, renovar sua coragem e te lembrar que não há batalha impossível quando o Senhor é quem vai à frente. Débora havia chamado Baraque com uma palavra clara da parte de Deus. Era tempo de agir, de reunir os homens e marchar contra Sísera. Mas a reação de Baraque revelou a tensão do momento, algo que nos ajuda a enxergar a profundidade dessa história. Ele não se levanta imediatamente com coragem e decisão, como talvez esperássemos de um líder militar. Pelo contrário, sua resposta é hesitante, quase insegura. Ele diz que só iria para a batalha se Débora fosse junto. Essa atitude nos revela muito mais do que simples medo. Mostra como a fé do povo estava fragilizada e como a confiança na liderança de Débora já tinha se tornado um ponto de apoio para a nação. Essa cena é cheia de significado porque expõe a fragilidade humana diante do impossível. Baraque não duvida da palavra de Deus, mas precisa de uma garantia visível, uma presença que lhe confirme que o Senhor realmente está com eles. E essa necessidade é algo que todos nós entendemos bem, não é? Quem nunca enfrentou situações em que, mesmo ouvindo promessas de vitória,
sentiu o coração vacilar? É justamente nesse espaço, entre a promessa e a confiança, que a fé é provada. E a resposta de Débora é firme. Ela aceita ir, mas declara que a glória da vitória não seria dele, e sim de uma mulher. Aqui, novamente, o texto bíblico o quebra expectativas e confronta a lógica cultural da época, antecipando que Deus estava escrevendo uma história que não seguiria os padrões humanos. Quando Débora se coloca ao lado de Baraque, ela não está apenas acompanhando o exército como uma observadora. Sua presença simboliza a própria presença de Deus. Ela se torna um sinal vivo de que o Senhor não havia abandonado Israel, de que ele estava se movendo em favor do seu povo. Essa verdade se aplica também a nós. Às vezes precisamos de sinais visíveis, de pessoas que carregam em si a marca de Deus, para que a nossa fé seja fortalecida. Débora era esse sinal. E a sua coragem era combustível para o coração vacilante de Baraque e para os soldados que o acompanhariam. Agora imagine a cena. 10.000 homens começam a se reunir no Monte Tabor, enquanto os carros de ferro de Cícera, 900 ao todo, reluzem ao longe, pesados, poderosos, prontos para esmagar qualquer resistência. Aos olhos humanos, era uma batalha perdida antes mesmo de começar. A discrepância entre os dois exércitos era gigantesca. De um lado, camponeses mal armados. Do outro, uma máquina de guerra bem equipada e temida. Mas esse contraste é justamente o palco que Deus escolhe para demonstrar sua força. Porque quando tudo parece impossível, é aí que a vitória divina se torna inquestionável. Débora mais uma vez não se cala. No momento em que o exército está diante do inimigo, ela proclama: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Essas palavras são mais do que encorajamento. São um lembrete de que a batalha já estava decidida nos céus e que os homens apenas precisavam avançar em obediência. Essa dinâmica é fascinante porque nos mostra que a fé não é passividade, mas ação em resposta à promessa de Deus. Baraque e seus soldados precisavam dar o passo, mesmo sem entender como a vitória viria. E aqui está um detalhe poderoso. O próprio Deus entrou em cena de forma sobrenatural. O texto bíblico descreve que o Senhor perturbou Císera e todo o seu exército diante de Baraque. Muitos estudiosos acreditam que uma tempestade caiu naquele dia, transformando a vantagem dos carros de ferro em fraqueza. As rodas pesadas atolavam na lama, os cavalos se confundiam, e aquilo que era o grande trunfo de Cícera se tornou sua ruína. Mais uma vez, a Bíblia nos mostra como Deus pode inverter situações em um instante, transformando a arma do inimigo em motivo de derrota. Esse momento é de arrepiar, porque revela o padrão de Deus ao longo da história. Ele gosta de intervir no impossível, justamente para mostrar que a vitória não depende da força humana, mas do seu poder. O que parecia perdido se torna testemunho de que nada pode resistir ao braço forte do Senhor. E Débora, mais uma vez, é a voz que conecta essa realidade espiritual à experiência prática dos homens que lutavam. Sua fé não apenas declarou a vitória, mas abriu os olhos do povo para enxergar que Deus estava presente no campo de batalha. Agora pense comigo, quantas vezes nos sentimos como Baraque, hesitantes, pedindo sinais, com medo de dar o passo? E quantas vezes Deus, em sua paciência, nos envia pessoas, palavras, circunstâncias que reacendem nossa confiança? A história de Débora e Baraque não é apenas sobre um conflito antigo, é sobre a luta diária entre medo e fé, entre hesitação e obediência. E o mais lindo é perceber que mesmo quando nossa confiança falha, Deus continua fiel, disposto a agir de maneiras surpreendentes para cumprir o que prometeu. Essa narrativa nos convida a refletir sobre onde temos colocado a nossa segurança.
Será que estamos confiando nos carros de ferro modernos, dinheiro, status, recursos, ou estamos firmados na certeza de que a palavra de Deus nunca falha? Assim como o exército de Israel, muitas vezes somos chamados a lutar batalhas para as quais não temos força nem recursos. Mas é justamente aí que o milagre acontece. Enquanto a batalha se desenrolava de maneira surpreendente, um novo elemento entra em cena, ampliando a dramaticidade e revelando mais uma vez como Deus escreve histórias de forma inesperada. Sísera, o comandante temido, o homem que liderava os 900 carros de ferro, de repente se vê diante de uma realidade que ele jamais imaginou: a derrota. Seus carros, antes símbolo de força, agora estavam atolados e inúteis. Seus soldados, em pânico, se dispersavam. O general, que tantas vezes espalhou terror em Israel, agora fugia sozinho, tentando desesperadamente salvar a própria vida. A imagem é quase irônica. Aquele que parecia invencível, correndo como um homem comum, sem exército, sem armas, sem honra. Essa fuga solitária é carregada de significado. Sísera representa não apenas um inimigo físico, mas também os poderes que parecem inabaláveis diante de nós. Vícios, medos, opressores, problemas que parecem maiores do que qualquer recurso humano. E ainda assim, no momento certo, Deus mostra que nenhum inimigo é grande demais diante do seu poder. É nesse contraste que a história ganha uma força impressionante. O gigante cai. O poderoso é envergonhado e a vitória vem não pela espada, mas pela intervenção divina. Agora, a narrativa nos conduz até a tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Éber, o queneu. Aqui está mais uma quebra de expectativa, porque, se já não bastasse uma mulher profetisa liderando Israel e declarando a vitória, agora uma outra mulher, sem exército, sem armas de guerra, entra na cena decisiva. Sísera, exausto e confuso, busca refúgio justamente ali. Ele acreditava estar seguro, pois havia paz entre seu povo e a casa de Éber. Mas Deus já havia determinado que a vitória viria das mãos de uma mulher. E Jael estava no lugar certo, na hora certa, com a coragem que mudaria a história. A cena é descrita com detalhes que nos fazem refletir sobre a providência divina. Jael recebe Sísera com aparente hospitalidade, oferece-lhe leite, cobre-o com uma manta, cria um ambiente de descanso. Enquanto ele se entrega ao sono, acreditando estar em segurança, ela age com firmeza e decisão. Com uma estaca da tenda e um martelo, Jael atravessa a cabeça de Sísera, pondo fim à sua vida. Um ato brutal, mas que encerra de uma vez por todas o terror que Israel havia vivido sob o domínio de Jabim e seu exército. Esse episódio é desconfortável para muitos leitores, mas não podemos ignorar a mensagem poderosa que ele carrega. Jael não era guerreira, não era profeta, não era líder de exércitos. Era uma mulher comum, com instrumentos domésticos em mãos, mas que foi usada por Deus para trazer libertação ao seu povo. Isso nos mostra que o Senhor pode usar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, para realizar seus planos. Não é a força, não é a posição, não é o reconhecimento humano que determinam a eficácia nas mãos de Deus, mas a disposição em agir quando Ele abre a oportunidade. Pense no contraste. Sísera, com toda a sua estrutura militar, armado até os dentes, é derrotado não por um exército, mas por uma mulher com ferramentas simples de sua casa. Essa cena derruba qualquer orgulho humano e exalta o poder divino que escolhe os improváveis para cumprir seus propósitos. É um lembrete profundo de que não devemos subestimar aquilo que parece pequeno ou insignificante, porque quando está nas mãos de Deus, se torna instrumento de vitória. E há ainda um detalhe simbólico aqui. Jael o mata com a estaca da tenda, algo que fazia parte do cotidiano feminino da época. As mulheres eram responsáveis por montar e manter as tendas e, portanto, conheciam bem o uso da estaca e do martelo. O que para muitos seria um objeto banal,
para Deus, se tornou arma de libertação. Essa verdade nos confronta e inspira. Aquilo que temos em nossas mãos, por mais simples que pareça, pode ser exatamente o que Deus usará para transformar situações impossíveis. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de refletir no paralelo espiritual que essa cena carrega. Muitas vezes, os maiores inimigos que enfrentamos não são exércitos de carne e osso, mas sim fortalezas invisíveis, pensamentos destrutivos, hábitos que nos prendem, culpas que nos paralisam. E da mesma forma que Sísera foi derrotado em um lugar inesperado, nossos inimigos também caem quando menos esperamos, quando nos posicionamos com coragem e permitimos que Deus use o que temos. Essa vitória trouxe descanso a Israel depois de 20 anos de opressão. Mas mais do que alívio militar, trouxe uma profunda lição espiritual. Deus pode usar mulheres, homens, líderes, pessoas comuns, tempestades ou até objetos simples para mostrar que o poder pertence a Ele. Nada é aleatório, nada é em vão. Essa certeza fortalece nossa fé para acreditar que, assim como Israel experimentou libertação, nós também podemos viver milagres em áreas onde nos sentimos oprimidos e sem saída. E é nesse ponto da narrativa que entendemos por que a história de Débora e Jael não é apenas sobre guerra, mas sobre como Deus vira a lógica humana de cabeça para baixo. O improvável se torna instrumento, o fraco se torna forte, o desprezado se torna essencial. É como se a Bíblia estivesse gritando para nós: não limite o agir de Deus aos padrões que você conhece. Ele pode surpreender você de formas que jamais imaginou. O silêncio que paira depois da queda de Sísera não é apenas o silêncio de um inimigo derrotado, mas o eco profundo de uma nação que pela primeira vez em 2 décadas respira alívio. Israel, acostumado a viver sob medo constante, agora experimenta um sentimento que há muito não conhecia: a liberdade. E é nesse cenário de vitória inesperada que surge um dos cânticos mais marcantes da Bíblia, o Cântico de Débora, registrado em Juízes 5. Esse cântico não é apenas uma celebração, é uma narrativa poética que eterniza a memória de como Deus transformou o impossível em vitória. Ele exalta a fidelidade do Senhor, reconhece a coragem de Débora, a iniciativa de Baraque e a ousadia de Jael, mas acima de tudo, revela como a mão divina conduz cada detalhe da história. Débora, que não apenas julgava, mas também inspirava, entendeu que a vitória não deveria ser vista como conquista humana, e sim como obra de Deus. É por isso que, em sua canção, ela não poupa palavras para glorificar o Senhor, declarando que foi Ele quem marchou diante do seu povo, abrindo caminho na batalha. O cântico transforma a guerra em liturgia, a luta em adoração. Essa mudança de perspectiva é poderosa, porque nos ensina que as maiores batalhas vencidas não são celebradas apenas com descanso e festa, mas também com gratidão e louvor. Imagine por um instante o impacto desse cântico em Israel. O povo, que por 20 anos estava subjugado e humilhado, agora ouvia de seus próprios líderes uma canção que dizia: foi Deus quem fez isso. Essa recordação não apenas celebrava o presente, mas também lançava raízes no futuro, lembrando às próximas gerações que o Senhor permanece fiel, mesmo quando a opressão parece insuportável. Cada verso era um lembrete de que não se deve confiar em carros de ferro, nem em forças humanas, mas no poder do Deus vivo. E aqui há um detalhe crucial. O cântico de Débora não se limita a enaltecer os que participaram da vitória, mas também denuncia os que se omitiram. Tribos que preferiram ficar em casa, cuidando de seus interesses, são lembradas como aquelas que perderam a oportunidade de ver a glória de Deus de perto. Esse contraste é forte, porque nos mostra que a história não é escrita apenas pelos que agem, mas também pelos que se calam e deixam de agir. E isso nos faz pensar:
Quantas vezes perdemos a chance de ser parte daquilo que Deus está fazendo simplesmente porque escolhemos ficar confortáveis? Essa é uma reflexão dura, mas necessária. A canção de Débora não é apenas poesia antiga. É um chamado vivo para nós. Ela nos provoca a refletir sobre onde estamos no meio das batalhas que enfrentamos. Somos os que se levantam com fé, como Débora, Baraque e Jael, ou os que preferem se esconder, esperando que outros façam o trabalho? Essa tensão é parte do que torna a narrativa tão atual e tão desafiadora. E não podemos ignorar a dimensão simbólica desse cântico. Ele é uma espécie de monumento espiritual, erguido em palavras. Enquanto reis construíam estátuas e palácios para lembrar de suas vitórias, Débora levantou um cântico. Isso nos mostra que as memórias mais duradouras não estão em pedras ou em riquezas, mas naquilo que é cantado, proclamado e passado de geração em geração. O cântico de Débora atravessou séculos e ainda hoje ecoa como um lembrete de que o Senhor é quem dá a vitória. Ao mesmo tempo, há algo profundamente inspirador na forma como esse cântico coloca as mulheres em evidência. Não apenas Débora é celebrada, mas também Jael, cujo nome é exaltado como bendita entre as mulheres. Num contexto cultural onde as mulheres eram frequentemente invisibilizadas, a Bíblia registra uma canção que coloca duas delas no centro da vitória de Israel. Isso não é um detalhe menor. É um sinal claro de que Deus não se prende a padrões humanos de poder e autoridade. Ele escolhe quem quer, quando quer e como quer. Essa valorização das mulheres na narrativa bíblica é um lembrete poderoso para nós. Muitas vezes, a sociedade insiste em definir quem é ou não capaz, mas Deus rompe essas barreiras e mostra que Ele levanta líderes improváveis para mostrar a grandeza do seu poder. E assim, o cântico de Débora continua sendo um hino de esperança, de fé e de renovação. Ele nos chama a não apenas celebrar vitórias, mas também a lembrar constantemente que cada triunfo é fruto da graça e da intervenção divina. Pense como esse cântico ressoava nas noites frias de Israel. Famílias se reuniam ao redor do fogo e as crianças ouviam seus pais repetirem os versos de Débora. Cada palavra reacendia a chama da fé. Cada estrofe reforçava a memória de que Deus não abandona o seu povo. Não era apenas uma canção, era uma herança espiritual. E até hoje, quando lemos esse texto, somos convidados a nos unir a esse coro de vozes que atravessou gerações, proclamando: o Senhor é fiel, o Senhor dá a vitória. E é nesse ponto que a narrativa ganha ainda mais força. O cântico de Débora não é um fim, mas um lembrete de que cada batalha vencida é apenas parte de uma história maior. A cada vitória, uma nova jornada se abre, e cada geração é chamada a continuar confiando no Deus que escreve histórias de forma surpreendente. Quando as vozes do cântico de Débora ainda ecoavam pelos vales de Israel, trazendo à memória a grande libertação concedida por Deus, a terra experimentou um tempo de paz raro, um descanso que durou 40 anos. Para um povo que havia sido constantemente subjugado por inimigos, esse período foi como respirar fundo depois de anos de opressão, como o raiar de um novo dia após uma noite escura. E esse detalhe, registrado nas Escrituras, não é apenas um dado histórico. Ele carrega um simbolismo profundo. A obediência e a confiança em Deus sempre geram frutos de descanso e segurança. Pense nisso por um instante. Durante 20 anos, os israelitas viveram sob o jugo cruel de Jabim e de Sísera, vendo suas colheitas roubadas, suas famílias ameaçadas e sua fé constantemente testada. No entanto, quando ouviram a voz de Débora, se levantaram em unidade, confiaram na promessa de vitória e experimentaram a mão de Deus agindo em seu favor. O resultado foi não apenas a derrota do inimigo, mas um ciclo de paz duradoura.
Isso nos mostra que a fidelidade ao Senhor é capaz de mudar destinos inteiros, não apenas de um indivíduo, mas de uma nação. Esse descanso não era apenas ausência de guerra, mas também a oportunidade de reconstruir o que havia sido destruído. Imagine as aldeias voltando a se encher de vida, os campos florescendo sem medo de serem invadidos, as crianças crescendo em segurança e as famílias celebrando o simples fato de poderem viver sem o peso da escravidão. Esse cenário nos lembra de que a verdadeira vitória não está apenas em derrotar inimigos, mas em poder desfrutar da vida em plenitude, com liberdade e dignidade, algo que só o Deus de Israel poderia conceder. E aqui surge uma reflexão importante. Quantas vezes nós também vivemos em ciclos de opressão e libertação, não de inimigos externos, mas de batalhas internas? Medos, ansiedades, culpas e feridas podem nos aprisionar por anos, até que finalmente nos levantamos em fé e entregamos nossas lutas nas mãos de Deus. Quando isso acontece, experimentamos não apenas um alívio momentâneo, mas um descanso profundo, uma paz que a Bíblia descreve como a paz que excede todo entendimento. O descanso de 40 anos em Israel é um retrato do descanso espiritual que o Senhor oferece a todos aqueles que confiam nele. Mas não podemos ignorar outro ponto essencial. Esse descanso também era fruto da liderança de Débora, uma juíza que não apenas julgava, mas inspirava, não apenas aconselhava, mas convocava, não apenas falava, mas agia com coragem e fé. Sua postura como líder trouxe ordem, justiça e esperança a uma nação inteira. Esse é um lembrete poderoso de que líderes que caminham com Deus podem conduzir seu povo a experiências de paz e prosperidade que parecem humanamente impossíveis. É interessante perceber que a Bíblia destaca Débora como mãe em Israel. Essa expressão não é um título vazio, mas um reconhecimento do papel dela em nutrir, proteger e guiar o povo como uma mãe faz com seus filhos. E que ironia maravilhosa da história, em uma época marcada por reis, guerreiros e carros de ferro, Deus escolheu levantar uma mãe para trazer paz a uma nação inteira. Isso nos mostra que o Senhor valoriza o coração obediente muito mais do que a força bruta ou as estratégias humanas. E não é apenas sobre Débora. A própria nação aprendeu uma lição vital nesse período. Quando obedecem a Deus, quando se unem em torno da fé e da justiça, experimentam paz. Quando se afastam dele, caem novamente em ciclos de escravidão e opressão. Essa dinâmica, repetida ao longo de toda a história de Israel, é também um espelho para nós. Quantas vezes experimentamos momentos de paz quando caminhamos com Deus e depois retornamos à inquietação quando escolhemos seguir nossos próprios caminhos? A história de Débora nos lembra de que a verdadeira estabilidade não está em circunstâncias externas, mas em uma vida alinhada com a vontade divina. Agora, imagine o impacto dessa paz sobre as gerações futuras. Crianças que cresceram nesse período ouviram não apenas histórias de guerra, mas também canções de vitória, relatos de coragem e testemunhos de fé. Elas aprenderam desde cedo que Deus é o Senhor da história, que Ele é capaz de levantar líderes improváveis e que a obediência sempre traz descanso. Essas memórias foram passadas de pais para filhos, perpetuando a fé em um Deus que nunca abandona o seu povo. Esse ciclo de paz também aponta para uma promessa ainda maior, o descanso eterno que Deus oferece em Cristo. Assim como Israel descansou por 40 anos, nós também somos convidados a entrar no descanso do Senhor, não apenas por algumas décadas, mas por toda a eternidade. A história de Débora, portanto, é um prelúdio daquilo que Cristo veio realizar de forma plena, libertar-nos da opressão do pecado e nos conduzir a uma vida de verdadeira paz. E enquanto refletimos sobre esse tempo de descanso, somos convidados a olhar para nossas próprias vidas e perguntar:
Em que áreas precisamos permitir que Deus nos conceda paz? Onde ainda estamos lutando sozinhos, tentando carregar fardos que só o Senhor pode remover. A narrativa de Débora nos mostra que a vitória é apenas o começo. O objetivo final de Deus é sempre o descanso, a plenitude, a restauração completa. Depois de 40 anos de descanso, a memória de Débora permaneceu viva entre o povo, mas o coração humano é frágil e volúvel. O livro de Juízes mostra um ciclo quase repetitivo. Quando tudo ia bem, Israel relaxava na fé. Quando a paz se prolongava, eles se esqueciam de quem realmente havia lhes concedido a vitória. E não demorou para que a geração seguinte, que não tinha vivido diretamente a batalha contra Sísera, começasse a enfraquecer na confiança em Deus. A paz que deveria gerar gratidão passou a gerar acomodação, e a memória da liderança de Débora foi se tornando cada vez mais distante. Isso revela uma verdade dolorosa. A fé não sobrevive por tradição, mas por renovação diária. O exemplo de Débora não era apenas um capítulo encerrado, era um chamado contínuo. Sua liderança, sua coragem e sua confiança em Deus deveriam inspirar novas atitudes de obediência e fidelidade. Mas quando essa inspiração deixou de ser vivida, os israelitas voltaram a cair nas mesmas armadilhas espirituais que os haviam aprisionado antes. Isso nos mostra que a maior luta não acontece apenas no campo de batalha, mas dentro do coração humano. Podemos vencer guerras externas e ainda assim perder guerras internas quando esquecemos de quem vem a verdadeira força. Pense nisso. Quantas vezes nós também experimentamos vitórias extraordinárias, respostas de oração, livramentos que claramente foram obra de Deus, mas com o tempo acabamos esquecendo, deixamos a rotina engolir nossa gratidão, substituímos a confiança por autossuficiência e permitimos que a fé se torne apenas uma lembrança em vez de uma chama viva. O povo de Israel, mesmo após verem carros de ferro derrotados e um exército inteiro fugir em desordem, voltou a tropeçar porque não guardou no coração a lição que Deus queria ensinar. O descanso é fruto da aliança com Ele e não apenas de circunstâncias favoráveis. A ausência de Débora também escancara uma realidade importante. Líderes que inspiram fé e coragem são raros, mas essenciais. Quando ela esteve presente, o povo encontrou direção, clareza e motivação. Sem ela, o espaço foi ocupado pela fragilidade, pelo esquecimento e pela desobediência. Essa dinâmica ainda hoje se repete. Quando temos ao nosso lado pessoas que nos apontam para Deus, somos mais fortes. Quando nos isolamos ou ignoramos essas vozes, facilmente nos desviamos. Por isso, a história de Débora nos ensina também a importância de valorizar e aprender com aqueles que Deus levanta como guias espirituais em nossa caminhada. Mas não se engane, a mensagem central aqui não é que precisamos depender apenas de líderes humanos. Débora foi uma ferramenta, um canal usado por Deus. O verdadeiro poder vinha do Senhor. E se há algo que Israel deveria ter aprendido, é que a fidelidade de Deus não desaparece com a ausência de um líder. O mesmo Deus que falou por meio de Débora continuava presente, pronto para guiar, libertar e restaurar. O problema era que, ao invés de buscarem esse Deus diretamente, os israelitas preferiram voltar a se misturar com ídolos e tradições pagãs. Esse detalhe é profundo, porque revela que a queda de uma geração não acontece de repente, mas em pequenos passos de distração. Primeiro vem o esquecimento da gratidão, depois a negligência da obediência, em seguida a influência de vozes externas e, por fim, o distanciamento completo. É um processo lento, quase imperceptível, mas devastador. E talvez você já tenha sentido algo parecido em sua própria vida. Aquela chama que antes era intensa vai se apagando, não de uma vez, mas em silêncios, em descuidos, em concessões aparentemente pequenas.
A história de Débora, nesse ponto, se torna um espelho para nós. Assim como Israel precisava manter viva a memória da vitória concedida por Deus, nós também precisamos alimentar diariamente nossa fé. Precisamos lembrar das batalhas que já vencemos, das portas que se abriram, das lágrimas que foram enxugadas, das vezes em que o impossível se tornou realidade. Porque se esquecermos, corremos o risco de cair no mesmo ciclo de derrotas espirituais que marcou a trajetória de Israel. E aqui está um detalhe emocionante. Mesmo quando Israel se desviava, Deus nunca os abandonava por completo. Sempre havia um novo chamado, sempre havia uma nova oportunidade de retorno, sempre havia uma nova demonstração da graça divina. Isso mostra o coração de um Deus que não desiste, mesmo quando nós vacilamos. O descanso de 40 anos foi um presente, mas também um lembrete. A fidelidade de Deus não muda, ainda que a fidelidade humana vacile. E é exatamente nesse ponto que a narrativa nos conduz a refletir. O que fazemos com as vitórias que Deus nos concede? Transformamos em gratidão permanente ou deixamos que o tempo apague o impacto delas? A paz que Israel experimentou foi real, mas passageira porque não foi cultivada. A pergunta que fica é: como podemos manter a chama acesa? Como podemos evitar repetir os mesmos erros e, em vez disso, viver em constante renovação diante de Deus? Depois de 40 anos de descanso, algo começou a mudar novamente. O coração humano, frágil e inclinado a esquecer, mais uma vez se afastou da fidelidade. A memória da vitória de Débora e Baraque, que havia trazido paz a Israel, já não era mais tão viva. As novas gerações que nasceram durante esse tempo de tranquilidade não tinham visto com os próprios olhos a batalha contra Sísera, nem haviam ouvido diretamente a voz firme e cheia de autoridade de Débora. Para elas, tudo não passava de histórias contadas pelos mais velhos e, como tantas vezes acontece, o impacto do testemunho começou a se perder com o tempo. É nesse ponto que o ciclo do livro de Juízes se repete. Quando o povo se acomodava, caía novamente em desobediência e idolatria. Essa transição é dura, porque nos mostra como a fé não se sustenta apenas pelo que foi contado, mas pelo que é vivido. O povo de Israel começou a se misturar com práticas pagãs, ergueu altares a deuses estrangeiros e esqueceu que havia sido o Senhor quem lhes havia dado a vitória contra um exército poderoso. O silêncio de 40 anos foi quebrado não por uma nova conquista, mas pela volta à escravidão espiritual. E isso levanta uma reflexão profunda. Quantas vezes também deixamos que os momentos de bonança nos façam esquecer de quem realmente sustenta nossas vitórias? A ausência de Débora ecoa como um vazio nesse período. Enquanto ela esteve à frente, o povo tinha direção, coragem e clareza. Mas, com sua partida, a liderança se fragmentou e cada tribo voltou a olhar para seus próprios interesses. Essa divisão interna, somada à influência externa dos povos vizinhos, abriu brechas para a queda. É como se o povo tivesse se esquecido de que não era a espada de Baraque que havia vencido a batalha, mas sim o braço poderoso do Senhor. E aqui está um detalhe que não podemos ignorar. Quando a fé não é renovada diariamente, a vitória de ontem não garante a fidelidade de hoje. Israel desfrutou de paz, mas não cuidou da raiz da obediência. O resultado foi inevitável. Eles se afastaram do propósito, e os mesmos inimigos que antes haviam temido a força de Deus voltaram a se levantar contra eles. É como se a história insistisse em repetir-se, mostrando que o maior inimigo não era externo, mas interno. Talvez você já tenha experimentado isso na vida pessoal. Há momentos em que Deus realiza algo grandioso, responde orações impossíveis, abre portas inesperadas. Mas, com o tempo, aquele impacto inicial se perde e a confiança começa a dar lugar à rotina, ao esquecimento e até mesmo à dúvida. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel.
O extraordinário se tornou comum, e o comum acabou se tornando frieza espiritual. Nesse ponto da narrativa, percebemos também a importância da transmissão da fé entre gerações. Quando uma geração não conta, não vive e não reforça as obras do Senhor, a próxima cresce sem raízes profundas. Foi o que ocorreu aqui. Os filhos e netos daqueles que viram a vitória de Débora cresceram sem entender o peso daquilo. Sem raízes, foram facilmente levados pelo vento das influências pagãs. Esse detalhe nos ensina que a fé não pode ser apenas uma herança de palavras, mas precisa ser cultivada como uma prática viva. O ciclo que se repete em Juízes é incômodo porque escancara a nossa própria fragilidade. É mais fácil buscar a Deus na dor do que permanecer fiel na paz. Israel clamava ao Senhor quando sofria, mas esquecia-se dele quando experimentava a abundância. O mesmo pode acontecer conosco. Nos aproximamos quando tudo parece perdido, mas relaxamos quando a vida se estabiliza. O desafio é manter a mesma intensidade de busca em todos os momentos, reconhecendo que dependemos de Deus tanto nos dias de guerra quanto nos dias de descanso. Esse retorno à desobediência marca mais uma virada na história. O povo que havia experimentado um livramento impressionante volta a ser dominado, e o ciclo da opressão retorna. O contraste é doloroso. De um lado, a lembrança de uma mulher corajosa, cheia do espírito, que trouxe direção e esperança. Do outro, uma geração que desperdiça essa herança espiritual e volta a se perder nas sombras da idolatria. Essa oscilação entre vitória e derrota, entre fidelidade e queda, se torna um retrato claro da condição humana, sem a constância da presença de Deus. E é nesse cenário que o próximo capítulo da história começa a se formar. A ausência de Débora, a fragilidade do povo e a volta à opressão criam o terreno para novas intervenções divinas. O Senhor, fiel mesmo quando o povo falha, prepara novos caminhos para restaurar Israel mais uma vez. Mas antes de vermos como isso acontece, precisamos parar e refletir. Que tipo de memória temos cultivado em nossa vida espiritual? Estamos vivendo de histórias passadas ou estamos renovando diariamente nossa aliança com Deus? O peso da ausência de Débora e da negligência do povo abriu as portas para uma nova e dolorosa realidade. Israel voltou a experimentar a opressão de inimigos implacáveis. Depois de 40 anos de descanso, as nações vizinhas, que antes haviam temido a força do Senhor, ganharam coragem e voltaram a subjugar o povo. Era como se a paz tivesse se transformado em uma armadilha silenciosa, porque no tempo da tranquilidade, o coração do povo relaxou e se afastou do Deus que os havia livrado. E quando a idolatria entrou pelas portas das tribos, a proteção divina se retirou e a opressão voltou a pesar como um fardo insuportável. Esse padrão, descrito repetidamente no livro de Juízes, é mais do que uma narrativa antiga. É um espelho para a nossa própria vida. Quantas vezes também nos acostumamos à bênção ao ponto de esquecer o preço da fidelidade. Quando tudo vai bem, baixamos a guarda e é justamente nesse momento que somos mais vulneráveis às investidas do inimigo. Israel experimentou isso de forma coletiva. O mesmo povo que havia marchado em vitória sob a liderança de Débora, agora se via acuado, dominado e sem forças para reagir. É impressionante notar como a opressão sempre vem acompanhada de um despertar tardio. O povo suportava a escravidão até que a dor se tornava insuportável e só então clamava ao Senhor. Essa dinâmica revela algo profundo. O coração humano muitas vezes precisa ser confrontado pela dor para reconhecer sua dependência de Deus. Israel chorava, gemia e clamava. E mesmo assim, a resposta do Senhor não era imediata. Ele permitia
que o sofrimento moldasse o coração do povo para que o clamor fosse genuíno, nascido da consciência da própria fragilidade. Nesse cenário, a ausência de figuras como Débora se tornava ainda mais evidente. Quando ela estava à frente, o povo tinha direção, tinha esperança, tinha alguém que lembrava a todos de que a vitória vinha do Senhor. Mas agora, sem essa liderança, cada tribo seguia o que parecia certo aos seus próprios olhos. A desunião interna fragilizava ainda mais a nação e a idolatria corroía suas raízes espirituais. É como se o inimigo não precisasse apenas de exércitos para derrotar Israel, porque a derrota já começava dentro deles mesmos, no abandono da fé e da aliança. Essa parte da história nos ensina que as maiores batalhas não são travadas no campo de guerra, mas no coração. Israel tinha armas, tinha guerreiros, mas sem a presença de Deus, tudo isso era inútil. E o contraste com a época de Débora é gritante. Antes, um exército improvável derrotou um inimigo muito mais poderoso, porque o Senhor estava com eles. Agora, mesmo com recursos, nada adiantava, porque o coração do povo estava longe. Essa diferença mostra que a verdadeira vitória não está na força humana, mas na fidelidade ao Deus vivo. E é justamente nessa fase de queda e sofrimento que começa a surgir o terreno para uma nova virada. Porque o Senhor, mesmo diante da infidelidade, ouve o clamor sincero de seu povo. Ele não ignora o choro, ainda que permita que a dor cumpra o seu papel de correção. O ciclo de Juízes, apesar de doloroso, também é um ciclo de misericórdia. Toda vez que o povo clamava, o Senhor levantava alguém para libertá-los. E esse detalhe revela algo essencial. Deus nunca desistia de Israel, mesmo quando Israel insistia em desistir dele. Esse padrão também fala conosco hoje. Talvez você já tenha experimentado momentos em que parecia estar vivendo 40 anos de paz, mas, de repente, tudo desmoronou. O que era vitória se transformou em derrota. O que era bênção se transformou em peso. E muitas vezes a causa está exatamente no distanciamento da presença de Deus. Essa narrativa nos mostra que é perigoso acostumar-se com o favor divino sem cultivá-lo diariamente. A volta da opressão, no entanto, não é o fim, mas o prelúdio de uma nova intervenção divina. É nesse cenário escuro, em que o povo está fraco e dividido, que Deus prepara mais uma vez o caminho para agir. O mesmo Deus que havia levantado Débora não estava distante. Ele apenas esperava o clamor verdadeiro, o arrependimento genuíno, a confissão de que sem ele não havia salvação. E é aqui que a tensão da história aumenta, porque sabemos que algo está prestes a acontecer, que uma nova virada se aproxima. E se você chegou até aqui, perceba como a narrativa bíblica não é apenas história, mas também profecia viva para nós. O ciclo de queda, opressão, clamor e livramento continua a ecoar em nossas próprias vidas. E assim como Israel precisou reconhecer sua dependência de Deus para experimentar libertação, nós também somos chamados a nos voltar a Ele nos dias de dor, mas, sobretudo, a permanecer firmes nos dias de paz. O clamor do povo finalmente alcançou os céus e, mais uma vez, o Senhor, em sua misericórdia, decidiu intervir. Mas o modo como ele age sempre surpreende, porque não segue os padrões humanos de lógica ou força militar. Em vez de levantar um rei poderoso ou um comandante famoso, Deus decide usar uma liderança improvável, uma mulher, numa época em que as mulheres raramente tinham voz ou espaço nas decisões da comunidade. Essa escolha soava como um escândalo cultural, mas ao mesmo tempo revelava uma verdade profunda. O Senhor não se limita às expectativas humanas. Ele escolhe quem quer e a sua força se aperfeiçoa justamente nas fraquezas. Débora surge como uma chama em meio à escuridão.
Ela não era apenas uma juíza, no sentido jurídico, mas uma profetisa, alguém que ouvia a voz de Deus e transmitia sua direção ao povo. A presença dela era um lembrete vivo de que o Senhor ainda falava com Israel, ainda guiava sua história e ainda estendia sua mão para livrá-los. Em um tempo de opressão, a autoridade espiritual de Débora se tornava o refúgio da nação. O povo vinha até ela para buscar orientação, porque sabia que suas palavras não eram humanas, mas inspiradas pelo Espírito do Senhor. A cena é empoderosa. Sob a sombra de uma palmeira, Débora se assentava e julgava as causas de Israel. Ali, homens e mulheres aflitos se reuniam, trazendo suas queixas, suas dúvidas, suas dores. E ela, com sabedoria e discernimento, mostrava o caminho da justiça e lembrava a todos que a verdadeira vitória só viria pela obediência ao Senhor. Não era um trono luxuoso, não havia exércitos à sua volta, mas havia algo infinitamente maior. A autoridade que vem da presença de Deus. E isso bastava para transformar sua voz em direção, sua palavra em esperança e sua liderança em um sopro de vida para uma nação em ruínas. E é interessante notar como Deus, ao escolher Débora, estava quebrando padrões e nos ensinando que a sua soberania não se prende a rótulos ou limitações impostas pela sociedade. Ele não olha para a aparência, mas para o coração. Ele não depende da estrutura humana, mas da disposição de quem se coloca em suas mãos. E isso gera em nós uma reflexão inevitável. Quantas vezes deixamos de acreditar que Deus pode nos usar porque pensamos que não somos suficientes? Débora é a prova viva de que a suficiência vem do Senhor e que a sua unção é capaz de levantar pessoas comuns para feitos extraordinários. Mas a missão de Débora não era apenas ouvir e aconselhar. Ela seria a voz que chamaria Israel de volta à batalha. E aqui, mais uma vez, vemos a beleza da forma como Deus age. Ele não apenas consola, mas também envia. Não apenas cura, mas também mobiliza. O povo precisava de alguém que lembrasse a eles quem era o verdadeiro comandante das guerras. E Débora seria essa voz firme, profética e corajosa que anunciaria: o Senhor já preparou a vitória, mas vocês precisam se levantar. Essa virada da narrativa é carregada de emoção, porque percebemos que a esperança nunca tinha desaparecido. Ela estava apenas escondida, esperando a hora certa de se manifestar. E a hora era agora. O tempo de escravidão, de medo e de silêncio estava chegando ao fim, porque Deus havia decidido levantar uma líder improvável para conduzir seu povo à liberdade. Essa não era apenas a história de uma juíza, mas o retrato da fidelidade divina que insiste em resgatar, mesmo quando nós mesmos desistimos. E se você está acompanhando essa história até aqui, pode sentir o peso e a beleza dessa revelação. Quando tudo parece perdido, Deus pode usar a pessoa mais improvável para transformar o curso da história. Assim como fez com Débora, ele também continua chamando homens e mulheres dispostos a ouvir sua voz e obedecer, mesmo que isso signifique enfrentar batalhas impossíveis aos olhos humanos. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo a frase "Deus pode me usar" como uma declaração de fé. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua caminhada espiritual. E claro, assistir o próximo vídeo que já está na tela agora. Tenho certeza que ele vai edificar ainda mais a sua vida.